Então, sem perder muito tempo, antes da gente entrar para o significado de culto na Bíblia, eu fui pesquisar e a gente precisa entender o que significa culto na língua portuguesa. De acordo com o dicionário online, o Dício, ele traz uma definição bem interessante, que culto é uma homenagem prestada àquilo que é considerado sagrado ou divino. É uma maneira através da qual uma divindade é adorada. Ou seja, cultuar algo, ou o culto, é uma forma de expressão onde eu presto uma homenagem, onde eu exalto, onde eu adoro, onde eu louvo, engrandeço a algo divino, a algo maior que eu. Então, prestar culto é levar louvores, estabelecer mesmo uma adoração, é entronizar, é centralizar na minha vida, no meu coração, algo que é divino, uma santidade, uma divindade. Só que aí, indo além do dicionário, eu fiquei curioso para entender o que significa, da onde que vem essa palavra culto. Esse é o significado na nossa língua portuguesa. Mas qual que é a origem de culto? Porque me surgiu ali algumas perguntas ali, né, algumas ideias. Eu achei culto muito parecido, né? Uma palavra, na verdade, tem dois sentidos. A gente pode usar culto tanto para essa celebração religiosa quanto para alguém que é culto. Você já ouviu isso como um adjetivo? Alguém sendo culto. Essa é uma pegadinha que a nossa língua portuguesa tem. E a palavra cultura, será que tem a ver? Então eu fui atrás da origem da palavra culto. Eu descobri que a palavra culto ela tem uma raiz no latim cultus, que significa criar, construir, cultivar ou zelar por alguma coisa. Ou seja, culto vem de cultus no latim, que tem essa base. Nessa tradução original, o cultus ele estabelece um relacionamento de zelo, de cuidado, de cultivo, de manutenção. Então, nesse mesmo sentido, o que seria uma cultura de um país, de um povo, de um grupo, de uma tribo? Ela tem a mesma raiz nessa palavra latim, cultus. Então, a cultura é uma série de costumes, roupas, produção intelectual, né? Então, produção literária, produção musical, palavras, né? A língua daquela pessoa, a forma de agir, a forma de andar, tudo aquilo que foi construído durante a história daquele grupo, a formação daquele grupo, a forma de viver daquele grupo, que então ele é conservado, cultivado, ele é perpetuado, né? Então você mantém aquilo, você cuida daquilo com zelo, de forma a perpetuar geração por geração. Então, antes de entender culto como uma celebração, ou como um evento, ou como um momento com horário marcado, eu preciso entender que culto tem uma raiz no cultivo, na conservação, no cuidado. E aí eu consigo enxergar isso de cara na primeira história de relacionamento que a Bíblia nos dá. Então a primeira base que eu quero usar aqui com vocês é o Gênesis, é a criação, é onde nós entendemos o propósito da vida humana, nós entendemos quem é Deus, quem é o homem, da onde que nós viemos, né? Qual que é o desenrolar da história, tudo isso é gerado no Gênesis. E eu consigo enxergar esse cultivo no Gênesis. Eu acho que isso então consegue nos abrir os horizontes para ter um entendimento sobre o que é culto de fato. Então quero que você abra comigo, é importante você ler comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam na terra. E assim Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança Deus criou. Então, na criação do homem, eu vejo Deus formando o homem, aqui ele está falando, né? Façamos o homem à imagem e semelhança. E aí Deus, então, ele vai dar um atributo, trazer uma ordem para o homem, que eu acho que é incrível, aí já é uma chave super importante. Tenha ele domínio dominar sobre o quê? Sobre peixes, sobre as aves, sobre os animais. Ou seja, peixe, ave e animal foram criados por Deus.
expressam a natureza de Deus. Louvam e glorificam a Deus simplesmente na sua existência. Deus criou todas as coisas e viu que era bom. E aí então Deus pega essa criação que é divina, que é perfeita, que mostra quem Deus é, que é onde Deus se revela em toda a sua criação, e fala para Adão assim: olha, eu estou te criando agora, Adão, e você vai ter domínio, autoridade sobre a minha criação. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, Deus ele dá a autoridade do homem dominar sobre a criação. Abra agora em Gênesis capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim para o cultivar e o guardar. E o Senhor ordenou de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e mal, você não deve comer, porque no dia em comer você certamente morrerá. Então, antes de dar a ordem de comer ou não comer, Deus então coloca o homem no jardim com o intuito do homem cuidar, cultivar o jardim. Ou seja, o próprio local que foi criado em perfeição por Deus para que o homem vivesse, para se estabelecer então um local de relacionamento entre os dois, Deus então dá autoridade agora para o homem cuidar da criação. Então o homem agora ele tem autoridade de dominar sobre a criação e tem autoridade agora, a incumbência de cuidar da criação. Avança um pouquinho aí no 2,19. Fala assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e das aves do céu, trouxe Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Olha o 20. E o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e aos animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Ou seja, antes do advento da criação da mulher, Deus pega o homem mais uma vez e fala: olha, agora você tem autoridade, você tem o dever de cuidar da criação, daquilo que eu criei. Olha que Deus maravilhoso, olha o amor de Deus estabelecido aí, olha que relacionamento íntimo. Agora ele fala assim: você tem autoridade para nomear. Irmãos, dar nome é estabelecer uma identidade. Dar nome é você colocar um rótulo e trazer então aquilo que é anônimo, o coiso, o aquilo, o qualquer um, o indigente, aquilo que você não consegue decifrar, você então estabelece uma identidade. Pelo nome, automaticamente vem uma figura. Se eu falar elefante, você imaginou um elefante aí. O que é interessante é que faz sentido agora, então, o culto vir do cultivo, porque todo essa incumbência do homem diante da criação é nada mais nada menos do que conservar, cuidar, zelar por aquilo que Deus fez. Agora olha que legal, eu não consigo enxergar aqui no Éden o homem marcando um horário para conversar com Deus, colocar uma Bíblia debaixo do braço, vestir um terno, ou pegar o seu instrumento e marcar um horário para então estabelecer uma celebração, um rito. Em nenhum momento do Gênesis isso acontece, mas o que acontece aqui é uma vida de culto. O que está acontecendo aqui então é o homem prestando culto, o homem adorando a Deus, o homem se comunica com Deus, o homem oferta aquilo que ele tem a Deus através do cuidado e do cultivo por aquilo que Deus criou. Ou seja, de cara, eu entendo então que culto ele não está necessariamente ligado ou atrelado a uma celebração, a uma reunião dominical, a um rito litúrgico, mas o culto ele está estabelecido no Gênesis como um culto da vida, ou uma vida de culto, que é possível, inclusive, se prestar através do produto do meu trabalho. E aqui não é um trabalho remunerado, não é um emprego, mas é uma vida de trabalho, uma vida que produz, uma vida que produz vida. Então o homem todos os dias ele acordava, ele levantava, escovava os seus dentes, colocava a sua roupa, brincadeira, no Éden não tinha roupa, mas ele se levantava então, e ele ia o quê? Ele ia dar nome para aquilo que não tinha nomeado. Imagina o homem ali então tendo que cultivar, podar as árvores, cuidar daqueles animais, enfim, zelar, guardar por aquele jardim. E isso então agradava a Deus. Ali no Éden, então, até o momento da queda, havia um relacionamento genuíno, um relacionamento verdadeiro, onde a adoração a Deus e aquilo que agradava a Deus vinha
do produto da vida deles, da vida de Adão, do cuidado às coisas de Deus. E aí eu abro até um parênteses aqui sobre como que tem sido então essa nossa vida de culto. A gente precisa desmistificar o culto como um rito litúrgico, mas como que tem sido a nossa vida de segunda a segunda? O nosso trabalho tem cultuado ao Senhor, tem adorado a Deus, nós temos entregue a adoração devida ao Senhor no nosso trabalho, como Adão fazia aqui. Nós temos cultuado ao Senhor com os nossos relacionamentos. Quando Deus cria Eva como uma ajudadora, Deus está falando assim, olha, se cuidem um dos outros. Homem, cuide dela. Mulher, ajude ele, cuide dele. E juntos multipliquem, juntos cuidem da família. E essa vida em família, em harmonia, era culto a Deus. Eu quero citar aqui um trecho de um pastoreio. Diz assim, olha só, eu recortei um trecho do pastoreio. Palavras do Ronildo. Talvez o entendimento de alguns cristãos sobre o culto, seja por força de expressão ou por costume, esteja limitado ao templo. Falas do tipo, vamos à igreja, às vezes pode gerar ou reforçar em nós algum entendimento equivocado quanto à prestação de culto ao Senhor. Ainda que na liturgia ocorram momentos de contemplação, o culto que Yahvé espera do seu povo não está limitado a louvores, ao estereótipo ou à alienação em relação à vida. Ao mundo, antes requer que seus adoradores a obediência aos mandamentos divinos na vida prática. Ou seja, um culto formatado sem uma experiência de vida com Deus é um culto mentiroso. Aí o pastor Ronildo continua aqui. Um dos erros mais comuns do povo que se dispõe a prestar um culto a Deus é isolar a sua vida diária da vida com o Senhor. Não é uma pizza. Não é uma vida financeira, uma vida amorosa, uma vida sentimental e a minha vida sentimental. É uma pizza só. Uma pizza pela metade, faltando um pedaço, você devolve. Então, o pastor Ronildo está falando isso aqui. Um dos maiores erros comuns do povo é daquele que se dispõe a prestar um culto a Deus e isolar a sua vida diária da vida com o Senhor. Já ouviu aquela expressão? Agora eu ponho a capa do terno, o vestido de crente, amarro o coque, vou pro culto como se nada tivesse acontecido. Então, seria como se durante o dia não praticássemos o amor com Deus, a Deus e ao próximo, mas no culto de domingo declarássemos que amamos a Deus e ao próximo. Ou seja, é um comportamento no mínimo ambíguo, com pitadas de hipocrisia. Eu quero fazer então uma provocação antes de ir para a segunda parte aqui do nosso encontro. Qual é a oferta de culto que a gente tem prestado? Mais para frente no capítulo 4, a Bíblia vai falar sobre Caim e Abel. E os dois entregam então uma oferta ao Senhor. Os dois então prestam um culto de adoração a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Deus rejeita a oferta de Caim. O texto do Gênesis ele não é claro por si só o porquê rejeita. Mas algo na oferta de Caim não agrada a Deus ou fere a vontade e o caráter de Deus. Entenda que a entrega, o formato, o pacote, o sacrifício, os dois entregaram. Entenda que talvez o mesmo trabalho, o mesmo esforço, a mesma pirotecnia, vamos dizer assim, os dois fizeram. Os dois fizeram e cumpriram o mesmo roteiro. Mas a intenção, algo ali naquela oferta de Caim, confrontou a natureza de Deus. E Deus rejeita. E o futuro de Caim, então, é uma maldição. Então era algo muito grave, porque algo dentro dele, algo invisível aos olhos humanos, feria o caráter de Deus. Então Deus rejeita a oferta e o culto entregue por Caim. Então, o que está dentro do nosso coração? Uma oferta que agrada a Deus, uma oferta, algo interno, interior, um relacionamento genuíno com Deus, a ponto de Deus aceitar o nosso culto no momento então que nós preparamos a celebração, ou é uma oferta de Caim, que eu preparo uma celebração, mas é como um sepulcro caiado. Ele é bonito por fora, mas por dentro ele está vazio. Quero falar então agora, a gente entendeu então a vida de culto, vamos entender então alguns aspectos da celebração do culto, do chamado culto público, onde nós então nos reunimos e celebramos a Deus. Isso não é em vão. Dionísio Baróbio é um professor, teólogo,
Nasceu em 1938, estudou no Seminário Diocesano de Bilbao, na Espanha, na Universidade Gregoriana, no Pontifício Ateneu Santo Anselmo, foi ordenado sacerdote, professor catedrático de liturgia e sacramentologia na Faculdade Teológica da Pontifícia Universidade de Salamanca. Então, ele ensina, ele é um professor de liturgia e sacramentologia. Ou seja, a liturgia e os sacramentos são exatamente aquilo que compõe as celebrações, os ritos religiosos. Então, ele é um cara muito estudado. Ele escreve então que o culto judaico traz nos seus elementos uma experiência básica baseada no Êxodo, como um movimento de libertação e aceitação da fé em Yahvé, da fé em Deus. Ele afirma então que todo culto na história de Israel está internamente orientado para relembrar esse acontecimento chave do Êxodo. E a gente vai então lembrar que o que foi o acontecimento do Êxodo? É a libertação do povo de Israel, a libertação do povo de Deus, o povo escolhido, que era feito escravo por Faraó, pelo povo egípcio, e ali vem então os avisos de Deus para a libertação daquele povo, né, para o Faraó descumpre, Deus então permite alguns males para aquele povo por uma desobediência que Faraó fez à própria voz de Deus, e aí então Deus levanta Moisés e abre o mar, né? Então acontece aquele milagre, aquela operação de maravilhas incrível, e o povo ele é liberto, ele atravessa então o Mar Vermelho em direção à Terra Prometida. Então esse evento, o que esse teólogo está dizendo é que esse evento é a base para todo o culto e toda a celebração litúrgica do povo de Israel. Então, o que fundamenta o propósito de estar cultuando a Deus, então, numa reunião pública, num ajuntamento de pessoas, num intervalo do tempo, é reconhecer e celebrar, primeiro, que Deus é o Senhor. No evento do Êxodo, Deus mostra que Ele é Deus, e Ele faz, e Ele zela pelo teu povo, e Ele cuida do teu povo. Em segundo lugar, ali Deus estabeleceu então uma nova aliança. Deus mostrou então que Ele estava com eles e proporcionou um trajeto e uma trajetória de libertação do pecado para uma nova vida. Em terceiro lugar, Deus libertou aquele povo. Então, o culto de Israel ele está baseado em Deus é Deus, Deus reconstruiu a aliança, ele estabeleceu uma nova aliança com o seu povo e Deus nos libertou daquilo que antes nos aprisionava. Então, o culto genuíno, um culto de celebração de fato, ele nasce nesses propósitos. E aí a gente pode perceber que um culto íntegro e que agrada o coração de Deus, ele só pode ser prestado quando a pessoa entra com essa intenção, com esse propósito, alguém que tem esse entendimento. É por isso então que nós vamos à igreja, é por isso então que nós nos ajuntamos. Aí eu separei até um exemplo aqui de um músico, por exemplo. Nós temos um músico muito bom, o cara é fera, o cara toca guitarra sensacional. Ninguém toca guitarra igual o cara. Tem problema do cara participar do culto, tocar guitarra no culto? Cara, toca guitarra no culto. E pode estar cheio de músico assim, tocando guitarra no culto. Mas se o produto da adoração dele, através daquele toque de guitarra, não estiver estabelecido e alicerçado e direcionado para um louvor a Deus que é Deus, não estiver tocando, entendendo e louvando ao Senhor porque Ele estabeleceu uma nova aliança, não tiver ali então arranjos e uma dedicação, uma palhetada e um acorde ali, uma harmonia com entendimento e produzindo ali no seu coração, nos seus dedos, na sua vida, que Deus o libertou do pecado, ele está entregando um louvor a Deus? Sim. Ele está adorando a Deus? Sim. Deus recebeu essa adoração e esse louvor? Sim. A Bíblia não vai dizer que ele não recebeu. Porque ele está cantando para Deus, hinos de Deus, ele então entende que existe um Deus. Mas entenda que o culto genuíno, íntegro, ele não vem só por acreditar em Deus, ou por cantar coisas para Deus, ou por falar de Deus, ou por reproduzir uma composição que foi feita para Deus. Mas o culto de fato vai ser produzido por quem entende esses três aspectos e faz com esses três propósitos. Que Deus é Deus, engrandecer ao Deus que é Deus, engrandecer a Ele, agradecer a Ele por uma nova aliança e louvá-lo e exaltá-lo em todo o tempo, porque Ele é o autor da minha libertação, da minha carta de alforria. Então,
E não foi assinado com tinta, hein? Foi assinado com sangue. Sangue da cruz. Então, irmãos, a gente precisa entender isso. Se eu entendo que que o meu culto está alicerçado nessas três bases, eu desejo cultuar a Deus em público, celebrar ao Deus com os ritos, com o sacramento, com as liturgias. Então, a gente precisa entender isso. Nesse sentido, então, esses são os propósitos. Agora eu quero aprofundar um pouquinho mais. Então entendemos o culto da vida, entendemos que os ritos e a liturgia, a celebração, nasce do advento do Êxodo. Mas, quando Deus então mostra que ele é soberano e liberta o povo, existe um acontecimento no Êxodo que é fundamental ali, que é o que vai direcionar o povo no Êxodo. Na travessia do mar, após a travessia, então aquele povo vai celebrar esse acontecimento da travessia, vai celebrar esse acontecimento, que inclusive é a raiz aí para a celebração da Páscoa, que é a maior celebração do cristão, deveria ser, né, a maior celebração do cristão. Naquele momento, Deus estabelece, fundamenta, norteia o povo em algo. E aí você pode pensar, e alguns já mataram a charada. No que está fundamentado e norteado esse evento a qual os israelitas, os judeus celebram o culto? Nos 10 mandamentos, na tábua dos mandamentos. São aqueles mandamentos escritos pelo próprio Deus que vão orientar o povo a seguir de acordo com a vontade dele. Então, se a minha celebração nasce do evento da libertação e da travessia e da libertação do povo, essa celebração que nasce com esse propósito precisa estar fundamentada naquilo que Deus falou. E o que o Deus falou ali naquele tempo está escrito nos 10 mandamentos. Então eu quero muito que você abra no Êxodo 20. Diz assim: então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim. O que diz? O que Deus está querendo dizer com esse primeiro mandamento? Não tem outros deuses diante de mim. O culto, ele é e deve ser exclusivo a Deus. Não ter outros deuses é um combate tanto à idolatria quanto ao politeísmo. Essa é a palavra. O que é o politeísmo? É estabelecimento de vários deuses, como por exemplo os gregos acreditavam, e muitos ainda acreditam, e muitos, né, hoje em dia acreditam nisso. Então, não ter outros deuses diante de Deus quer dizer que ele é único, é exclusivo. Então, uma celebração que nasce desse fato e está fundamentada nesse mandamento, ela precisa então entender que o único alvo é Deus. Ele é único. Oração, louvor, homenagens, a palavra tem que ser direcionado para Deus. Ele é a referência. Ele é o ponto a ser alcançado. Ele é o centro do culto. O momento do culto não é um momento onde eu idolatro, onde eu homenageio instituições. No momento do culto, as músicas que se cantam no culto são músicas que precisam alcançar a Deus, não alcançar o outro, não cantar para o outro, não tocar o coração do outro. Então, quando Deus fala não estabelece outros deuses, ele quer dizer, eu sou o único Deus. Fui eu quem libertei, fui eu que estabeleci a aliança. Então você deve se chegar a mim por aquilo que eu sou e direcionar a sua gratidão, o seu louvor, a sua vida a mim. Não é a nada mais. Ele é o centro, é tudo para ele. Tem que alcançar o coração dele. E nós precisamos entender então que nós cultuamos a ele pelo que ele é, não por aquilo que ele vai fazer. Se você entra num culto, numa celebração dominical, de quinta-feira, de quarta-feira, seja lá do que for, com a intenção de pedir algo, de ir no culto para receber uma bênção X, de ir no culto para alcançar uma situação Y, de ir no culto para dizer para Deus aquilo que você precisa, você não está entendendo ainda os fundamentos
essenciais no culto. Porque nós vamos da mesma forma que os israelitas iam, por aquilo que ele fez, pela libertação que ele já deu, pela aliança que ele construiu, não por algo que ele vai fazer na minha vida, não por algo que ele vai fazer na cidade, mas o culto genuíno que agrada a Deus, que toca o coração de Deus, como aquela mulher tocou nas vestes de Jesus e saiu virtude, é um culto que tem Deus como centro, é teocêntrico, porque ele é. Vamos para o segundo mandamento, versículo 4. Não façam para vocês imagem de escultura, e nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou zeloso. Deus é zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terra da quarta geração, daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu sou o Deus zeloso. O que Deus está falando aqui é que ele zela pelo caminho que a gente constrói para entregar a adoração. Ou seja, depois que eu entendo que a adoração é para ele, eu preciso entender então o caminho que eu construo para que essa adoração chegue a ele. E aí é muito claro, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, sou zeloso. Quando Deus estabelece esse mandamento, não adorar, não fazer imagem de escultura, não é simplesmente não fazer uma porcelana, um quadro e colocar na parede e venerar aquilo. É isso também. Mas o que é uma porcelana e um quadro? Opa, eu acredito em Deus. Eu entendi que ele é. Eu entendi que eu tenho que me achegar a ele por aquilo que ele é. Só que aí então a forma como que eu vou adorá-lo é pegando uma porcelana, criando uma imagem dele, e aí crendo que quando eu me curvo diante da imagem, eu apresento os meus pedidos, as minhas velas diante dessa imagem, Deus vai receber. Então o que Deus está abolindo aqui é esse caminho idólatra. Deus está falando aqui, existe um caminho certo. Existe algo, existe um caminho definido para adoração a Deus. O lance aqui é, não invente formas de chegar a Deus. Não invente pirotecnia. Ele deve ser adorado do jeito que deve ser adorado. Existe um caminho, uma forma de se prestar o culto. E aí, essa forma precisa ser respeitada. Não tem mais nada que eu deva acrescentar ou criar da minha mente humana para agradar mais a Deus ou agradar menos a Deus. Para que o culto da minha igreja, dos meus jovens, das minhas irmãs, seja mais top que outro. Deus fala, já tem um caminho para se chegar até mim. E aí, irmãos, a gente vai falar sobre esses elementos de culto num outro vídeo. Porque cada elemento é muito mais do que citar. Cada elemento ele tem uma raiz, ele é estabelecido em um determinado momento. Só que existem alguns elementos básicos para se chegar ao culto. E isso é unânime. Então, eu vou deixar essa referência aqui no vídeo, na descrição do vídeo, com todos os textos bíblicos. Porque cada um desses sacramentos são sacramentos que são essenciais e fundamentais para o culto. Eu vou citá-los agora. Só que eu não vou me aprofundar neles, porque tem conteúdo e material para a gente se aprofundar em todos. E para construir, então, como que chegaram à conclusão que esse sacramento que você vai falar é essencial para o culto? Através da leitura da palavra, do estudo. E quais são, então, os elementos de culto? O caminho que Deus está, então, condenando que a gente crie outros. Oração. Então, oração é uma forma de cultuar a Deus, é um elemento fundamental no culto. É através da oração que eu estabeleço diálogo. No Éden havia diálogo. Louvor. Então, louvar ao Senhor, hoje nós temos um costume de se fazer isso, de se entender louvor como música. Por isso que eu falei que esses assuntos, falar de oração, falar de louvor, é muito abrangente. Então a gente vai usar vídeos específicos nos próximos encontros para falar sobre cada um deles. Mas pegue aí então o louvor como música, que é o que a gente tem mais de costume hoje. Louvor é
Um dos caminhos, então, é um elemento fundamental para se prestar culto. Um culto a Deus, ele precisa ter oração, precisa ter louvor. Porque no Éden, o homem falava com Deus e o homem louvava a Deus. O Adão não tinha um instrumento musical, mas as ações dele louvavam a Deus. Então não confunda elementos com os métodos, mas esses elementos são fundamentais. O culto precisa ter ensino da palavra. Precisa haver então a manifestação da palavra. Um culto é estabelecido também na celebração de batismo, ou seja, o batismo é um sacramento do culto. E a ceia também é um sacramento do culto. E aí eu poderia colocar aqui até um sexto, que são as contribuições. Mas mais uma vez, eu não quero entrar nesses debates teológicos agora. Estamos falando sobre a construção do culto. Depois a gente vai falar sobre cada um deles. As contribuições, as ofertas, também fazem parte do culto. Em determinado momento, existia ali os 10%, né, no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente não vê referências para algum percentual, mas o nome do jogo, aí, o nome da palavra no Novo Testamento é generosidade. O fato é que todas as contribuições que o povo recebia, que os apóstolos recebiam e que o Antigo Testamento, né, a celebração do Antigo Testamento recebia, era repartido para benefício da comunidade, benefício e atendimento do povo. Então, nós temos então como elementos de culto oração, louvor, a mensagem, a pregação da palavra, podemos incluir o batismo, a ceia e as contribuições. Elemento é diferente de circunstância. O que é uma circunstância? Circunstância é se eu vou fazer isso de pé ou sentado. Circunstância é se eu vou fazer isso com banda ou sem banda, com luz apagada ou luz acesa. Entende? Se eu vou fazer isso através de uma dança, de uma peça de teatro, se eu vou louvá-lo através da música. Mas a essência, os elementos precisam ter. Ou seja, um culto de louvor, onde só tem louvor, não é culto. Ele é louvorzão, ele pode ser uma celebração, um evento de encontro de músicos para cantar louvores a Deus, e Deus vai receber, mas não é culto. E culto precisa ser para ele, pela aliança que ele estabeleceu, pela libertação que ele nos deu, e precisa cumprir um caminho, porque Deus zela por esse caminho para receber um culto genuíno. Oração, louvor, mensagem do evangelho, batismo, a ceia, quando for estabelecido, e as contribuições. E aí eu vou para o terceiro. O terceiro diz assim, versículo 7, não tome o nome do Senhor em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Tomar em vão o nome de Deus em vão não é só fazer uma piada com o nome de Deus. Mas a pergunta é, a sua vida, a vida que você leva, toma o nome de Deus em vão? É uma pergunta que você vai fazer para você. É uma pergunta que eu preciso fazer para mim. Aquilo que eu produzo na celebração que comemora e celebra esse evento que nós estamos lendo é compatível com esses propósitos? Então, se eu celebro uma libertação de pecado e de vícios, como que a minha vida está resolvida em relação à santificação dos pecados e à libertação dos vícios? Se eu celebro uma nova aliança com o Senhor, como que a minha vida está resolvida quanto à aliança que Ele estabeleceu comigo, ou quanto que eu ainda estou amarrado a mim mesmo, ou aliançado com outras crenças, com signos, com horóscopo, com influenciadores? Se eu estabeleço, então, se eu celebro que só Ele é Deus, quanto que eu estou preso a outras coisas que se fazem Deus na minha vida? Uma paixão, um relacionamento, um namorado. Então, se aquilo que eu produzo no ambiente de celebração não é condizente com não tomar o nome de Deus em vão, o que eu estou produzindo então é uma atitude hipócrita, é a oferta de Caim. Então a gente precisa entender para ver se a gente não está quebrando esse mandamento. Produzir um culto sincero, a raiz da palavra sincero vem de sincera, ou seja, faziam-se os vasos, né, os moldes, as peças de barro, o oleiro molda o barro, e aí quando ele via ali um rachadinho, existia uma artimanha de se passar uma cera
para cobrir o rachado. Só que quando aquele vaso, depois de um tempo, era exposto ao sol, aquela cera derretia e você via o rachado. Será que nós somos vasos remendados com uma cera, uma máscara por cima? Ou se expostos ao sol, expostos à temperatura, exposto à prova, exposto à quentura, esse vaso vai mostrar uma integridade sem cera. Então, não tomar o nome de Deus em vão é mais do que fazer uma piada. É viver uma vida onde as pessoas apontam e falam, olha, aquele é homem de Deus. Agora, se você vive uma vida que permite que as pessoas zombem de Deus por causa dos seus atos, da forma como você fala, do testemunho que você dá, não está cumprindo aqui então os aspectos de um culto na essência. E aí eu poderia entrar até aqui no último, que é não tome o nome do Senhor Deus em vão, ou melhor, lembre-se do dia de sábado para o santificar. Isso aqui também a gente vai tratar num outro vídeo, a questão do dia do sábado ou do dia da santificação, é mais uma questão teológica, mas existe aqui pelo menos um alerta. O tempo de culto, separar o sábado, separar o tempo do descanso aqui nesse contexto, separar aquele momento para adorar, Deus está sendo muito claro. Você precisa de um tempo para me celebrar, então. Você celebra na sua vida, mas naquele dia você precisa separar. Você precisa abdicar do seu trabalho, da sua rotina, das coisas que estão tomando conta da sua cabeça e focar em mim. Estabelecer comunhão com a igreja, servir a igreja, cuidar da tua família, se dedicar à palavra, se dedicar a um devocional, pelo menos naquele dia. Agora, se você vive 24 horas, semana por semana, e nem sente falta de ir no culto de domingo, então precisa ser revisto. Precisa ter aí um momento de seu com Deus, de derramamento no seu lugar secreto, para o Espírito Santo ministrar na sua vida. Porque Deus está sendo muito claro aqui, então. Estabeleça um dia. Aí o que é interessante, eu vou fazer uma provocação. Muitos não conseguem ter esse tempo exclusivo, mesmo no domingo no culto. É incrível como na hora do culto, no momento designado para o culto, naquele tempo, destinado para o Senhor, a galera tá passeando no corredor. O pessoal tá trocando ideia na cantina. O pessoal tá mexendo no celular. Os oficiais estão com a cabeça de ventilador em qualquer lugar, menos atentos ao culto, muito mais do que a prestação de um serviço, mas de culto a Deus. Por isso que existem escalas. Por isso que existem mais pessoas para servir na igreja. E a gente complica, irmãos, questões que são simples. E aí muitos têm passado culto após culto e não têm cultuado. Não têm deixado o seu tempo. Olha só, nós lemos os primeiros mandamentos, que são mandamentos que estabelecem o amor a Deus acima de todas as coisas. Aonde Deus mostra como Ele deseja ser adorado, como Ele deseja ser amado. Ele é exclusivo, existe um caminho a se seguir, existe uma santificação a qual você não tem o direito de então prestar um culto a Deus, tornando o nome dele em vão na sua comunidade, no seu ciclo de amizade, e existe então ali um tempo que você tem que separar. São os mandamentos que norteiam a celebração e a passagem da libertação. E é esse evento que produz então a celebração religiosa e litúrgica do povo de Israel. E mais para frente, então, a gente vai entender que Jesus veio para esse povo rejeitou. Então, Jesus, ele nos enxerta nessa videira. Então, nós fazemos parte desse povo agora. Então, esse propósito precisa ser o mesmo e é o mesmo. Então, aqui eu chego no final da nossa explanação. Os irmãos tenham entendido